Olá, saudações a todos! Estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e eu quero compartilhar com você nesse vídeo a respeito do perigo da riqueza ou o perigo de desejar a riqueza. E antes disso, eu quero falar um pouco com você sobre o objetivo deste canal, que é proporcionar o crescimento espiritual e também fazer com que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possível. E se você acha que você pode crescer espiritualmente ouvindo as mensagens deste canal, e se você acha que é importante também que essas mensagens alcancem outras pessoas, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, inscreva-se se você ainda não for inscrito e curta e compartilhe essas mensagens com os seus amigos, ok? Assim você me ajuda a alcançar esses objetivos que eu tenho com este canal. Muito bem, então vamos compartilhar um pouco, vamos falar um pouco sobre o perigo das riquezas ou o perigo desse desejo pelas riquezas. Um texto que nos fala assim muito claramente a respeito desse assunto é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 16. E a partir desse texto, à luz desse texto, quero compartilhar com vocês um pouco sobre essa questão. Interessante porque os bens materiais são bênçãos de Deus, são dons de Deus. A questão é que muitas pessoas idolatram os bens materiais e fazem da riqueza o seu Deus. Muitos, até não sendo ricos, fazem do desejo pela riqueza o seu Deus. Portanto, a partir dessa questão, nós podemos ver nesse texto aqui algumas orientações e exortações, em primeiro lugar, àqueles que desejam ficar ricos. E aqui o apóstolo Paulo orienta a Timóteo nesse aspecto, mostrando que aqueles que desejam ficar ricos e lutam em prol desse desejo devem levar em consideração algo muito importante, que é o viver em contentamento. Então, aqui vejam só, do versículo 6 ao versículo 8 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Lógico que Paulo não está dizendo que uma pessoa não possa conquistar recursos. Ele está dizendo que é necessário ter contentamento com aquilo que Deus naturalmente nos permite e nos dá. A falta do contentamento leva a pessoa a lançar mão de todos os meios possíveis e às vezes até fazer coisas erradas a fim de alcançar esse objetivo. Então, o contentamento é algo muito importante para aquele que tem no seu coração o desejo de ficar rico, a fim de que esse desejo não o leve a cometer coisas erradas e fazer coisas que não agradam a Deus. Viva em contentamento, seja agradecido por aquilo que Deus tem concedido. Outro conselho importante que Paulo dá aos que querem ficar ricos é que estes devem fugir das tentações da riqueza. O versículo 9 até o versículo 11 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Vejam só que conselho bendito. Fugir das tentações da riqueza. Muitas pessoas se iludem com a riqueza como se a riqueza fosse a solução de todos os seus problemas. Muitas pessoas acabam idolatrando a riqueza, o desejo de ficar rico. Contudo, o apóstolo Paulo salienta o fato de que o desejo de ficar rico pode incorrer em tentações. Tentações de praticar coisas
em prol desse desejo que não são agradáveis a Deus e que são prejudiciais e que trazem a ruína. Portanto, dois conselhos aí para aqueles que desejam ficar ricos. Primeiro, vivam em contentamento com aquilo que Deus tem dado. Segundo, fujam da tentação ou das tentações da riqueza. Agora, o apóstolo Paulo, nesse texto também, traz algumas orientações importantes para aqueles que já são ricos, aqueles que já têm uma condição financeira privilegiada. E as recomendações de Paulo são extremamente importantes também. Primeiro, ele diz que os ricos não devem confiar na sua riqueza. Veja o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, aqueles que já são ricos devem confiar em Deus, devem saber que a sua riqueza, embora seja um dom de Deus, seja a bênção de Deus, Paulo coloca como um recurso instável. Ele fala da instabilidade da riqueza e que assim aqueles que são ricos não devem se orgulhar por esta posição, não devem se orgulhar pelas suas posses, não devem depositar a sua esperança na sua riqueza, não devem confiar na sua riqueza como sendo a solução de todas as coisas, mas a sua confiança deve estar em Deus. Outro conselho que ele dá para os que são ricos é que não sejam avarentos. Veja o versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A avareza é um problema muito sério no coração, porque a avareza leva a pessoa a ter a visão de que os seus bens são para o seu próprio benefício e unicamente para o seu próprio prazer. Mas Paulo diz aos ricos que eles sejam generosos, sejam ricos de boas obras, prontos a repartir. Use a sua riqueza para beneficiar aqueles que precisam, porque a riqueza é um dom de Deus na sua vida e não deve trazer ao seu coração avareza. E o terceiro conselho que Paulo dá aqui aos ricos é que os ricos busquem a riqueza eterna. Veja o versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Contudo, então, o apóstolo Paulo orienta os ricos a não terem na sua riqueza a confiança que venha substituir a confiança em Deus que gera a verdadeira vida. A riqueza tem o seu papel, ela cumpre os seus objetivos aqui no mundo, contudo, a riqueza não substitui a riqueza da vida eterna. Então, os ricos não depositem sua confiança na sua riqueza como se fosse aí a solução para a sua existência, mas saibam que existe uma vida eterna e confiem em Deus para essa vida eterna. Ok? Então são essas orientações de Paulo aqui em relação à riqueza e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.